E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, podcast de hoje, fim da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Muitas vitórias, hein? A gente teve muitas vitórias, apenas um empate, né? Muitas vitórias, consequentemente, muitas derrotas, obviamente, né? Para os vitoriosos, muita alegria. Para os derrotados, se que a gente pode dizer assim, muita tristeza. A gente vai ouvir aqui a coletiva do técnico Odair Hellmann, técnico do Santos, que fez até uma boa partida contra o Grêmio. Acabou perdendo, teve Soteldo expulso, né? A gente vai ouvir um pouquinho. Não muito, não muito, porque hoje a gente vai ficar com todo o respeito aqui ao técnico, ao torcedor santista, mas hoje a gente vai dedicar boa parte do nosso podcast a passar por por uma bela matéria do Globoesporte.com, tá? Aqui então, deixando os créditos aqui, primeiramente, né, só fazendo o giro pela tabela, né? As, as colocações de momento, tá? Então, mais uma vez, Globoesporte.com finalizada a primeira rodada, tá? Os jogos de domingo, Flamengo 3-0 para cima do Coritiba, voltando a vencer, com o Pedro deixando um protesto. Tem o Pedro que foi reserva nessa partida. Respeito, mas não concordo, né? Disse que está num bom momento, não concordou muito com a reserva e não espere algo muito diferente com o Sampaoli, tá? Sampaoli gosta de fazer as experiências dele e muitos caras, muitos craques, até jogadores que vivem um bom momento vão ficar no banco. Não se surpreendam de ver o Pedro no banco em um primeiro momento, tá? Sampaoli é um cara que gosta de muita verticalidade, né, de muita intensidade. Se o Pedro não entregar isso nos treinos, é capaz de começar até no banco, tá? Corinthians venceu o Cruzeiro aqui 2-1, partida que foi um primeiro tempo. Não vou falar a palavra que eu queria, mas o primeiro tempo foi ruim, tá? Foi ruim. O Corinthians conseguiu vencer, construiu o placar no segundo tempo, fez 2-0. O Cruzeiro minimizou. O Cruzeiro também teve chances de empatar. Eu acho que a vitória, se fosse empate também, a derrota do Corinthians, cara, eu acho que seria tudo justo, viu? Foi uma partida que uns tiveram chances, outros não tiveram. Momentos de um péssimo futebol, um certo pessimismo aí com o trabalho do Fernando Lázaro nesse momento, tá? Eu tenho um certo pessimismo. O- Só para finalizar, né? O placar do Grêmio 1-0 para cima do Santos foi uma boa partida do Santos, tá? Uma boa partida. Duas equipes que criaram suas oportunidades, tiveram as suas chances e o destaque fica para o João Paulo. O goleiro do Santos cara, assim, é uma barbaridade o que esse goleiro faz, mano. O Grêmio talvez, você pode dizer, o Grêmio, pelas chances, pelas defesas do João Paulo, o Grêmio merecia sair vencedor. Por dizer isso, eu até concordo. Fez defesas, cara, absurdas, assim, pelo menos umas duas. Cara, assim, eu me arrisco a dizer que o João Pedro, João Pedro, o João Paulo tá chegando no nível do Everton, assim, se já não chegou, tá? Assim, defesas impressionantes, cara, impressionantes. O gol que tomou, eu acho que ele até errou um pouco no lance, tá? O gol do Grêmio, eu falei João Pedro porque quem fez o gol do Grêmio foi o João Pedro, né? Por isso que eu confundi aqui. O gol do Grêmio foi até. Eu acho que teve até um pouco de erro, assim, eu não condeno muito, mas houve um certo erro. Ele saiu do gol, né? Ele tava ali meio que no meio da grande área, ele podia ter recuado. Eu acho que talvez se ele tivesse feito a recomposição, talvez ele tivesse feito a defesa. Ele fez a leitura errada, não o condeno, porque fez grandes defesas, é um grande goleiro. E, cara, vem se destacando cada vez mais e ganhando cada vez mais destaque, né? O Santos é impressionante. Vem com uma leva aí de recentes bons goleiros, né? Excelentes goleiros. Vanderlei, Vladimir, né? João Paulo. Impressionante, cara. O Santos vem uma boa safra de goleiros, né? Uma boa escola de goleiros. Enfim, vamos passar pela tabela. Não vou falar muito dos jogos, assim, vamos só pelo contexto, né? Só para falar de momento, né? O São Paulo vai receber o Flamengo, estava em crise, agora vence por 3-0. Acho que era tudo que ele queria, né? Já se mexeu bastante. Ele estava lá nas tribunas, né? Tava no camarote. Já se mexeu bastante, né? Tava inquieto,
já começou a imaginar o Flamengo, né? Já começou a imaginar o Flamengo, tava todo pimposo ali em alguns momentos. O torcedor brincou, teve meme do torcedor para com o Sampaoli, né? Tem aí no Twitter, em algumas redes sociais, né? Mas tava vendo o jogo, mais 7 reforços, né? Mais 10 reforços. É a brincadeira do torcedor, obviamente, né? O torcedor aproveita para tirar uma casquinha desse personagem icônico, né? Vai gerar muitos memes o São Paulo, eu diria, né? Pelo jeito estouradão dele, já tava ali todo empolgado no camarote, né? Já tava imaginando o Flamengo, como é que ele vai armar isso. Mostrou que é um cara que chegou chegando, né? Mostrou que é um cara que tá com boas intenções, hein? Que tá querendo fazer história. Gostei de ver. Apesar de engraçado, cômico, meme, gostei de ver, né? Corinthians e Cruzeiro, cara, tem toda uma confraternização, né, no camarote. Ronaldo Fenômeno foi lá, foi recebido pela alta cúpula corintiana, né? Andrei Sanches estava lá, presidente do Ilho. A TV Corinthians entrevistou o Ronaldo, falou dessa experiência de retornar à Neoquímica Arena, local, assim, Corinthians, o local onde ele foi tão feliz, né, no retorno ao Brasil. Inclusive, ele falou que se tornou um grande corintiano, né? E agora uma situação diferente, né, inusitada, ele dirigente, dono do Cruzeiro, visitando o Corinthians, agora adversários, né? Um clube que ele tem muito carinho, que é o Corinthians, agora um clube que naturalmente ele deve torcer de fato, que é o clube dele, né? É o Cruzeiro, local onde ele também foi muito feliz, né? No seu início de carreira. Então, foi toda uma experiência, né? Teve todo um clima amistoso dentro de campo, é o que eu falei. O primeiro tempo foi um pavor, se o Corinthians saísse vencedor, tava bom. Se o Cruzeiro saísse vencedor, tava bom. Se terminasse empatado, tava bom. Cara, assim, é muito pessimista. Falei, vou repetir, muito pessimista com o trabalho do Fernando Lázaro. O início eu achei muito bom. Achei o trabalho do Fernando Lázaro bastante promissor. Eu até falei aqui, cara, o início de trabalho do Lázaro, ele já é muito melhor do que o do Vitor Pereira, né? Comparando os dois inícios. Só que, cara, parece que tá passando mais tempo. Tudo bem, o Corinthians tem desfalques e o Renato Augusto é um desfalque importante, só que ele deveria ser um cara para encontrar soluções, né? Para encontrar soluções à falta do Renato. É um cara insubstituível, isso a gente sabe, mas ele tá lá justamente para encontrar soluções. E eu achei que ele ia encontrar, porque em alguns momentos o Corinthians fez boas atuações sem o partida mais recente contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores. Fez uma grande. O adversário era muito fraco, sim, mas fez uma grande partida contra o Liverpool, né? E eu achei que ele, cara, fosse encontrar alguma forma diferente de jogar. O Corinthians tem uma outra cara, porque tem dois grandes centroavantes, né? Atacantes, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Aliás, o Roger Guedes que sempre faz muita fumaça, ele sempre tá com muita personalidade, sempre mostrando muita vontade. Mas o Corinthians, cara, ele vive de lampejos. É uma equipe que tá vivendo de lampejos individuais, né? Então, assim, numa partida do Corinthians é muito difícil que todo mundo esteja jogando bem. O Gil jogou muito bem essa partida. O Roger Guedes sempre faz a sua fumaça, né? Então é difícil você encontrar uma partida onde todo mundo vai estar em sintonia. O Renato Augusto, ele era como se fosse o Sol, né? Do sistema solar que é o Corinthians, porque ele meio que todo pela articulação que ele tem, ele meio que puxa o nível de todo mundo para cima, né? Mas sem ele, o Corinthians vive de lampejos de alguns jogadores. E o que eu esperava do Lázaro, cara, é dele encontrar uma solução para jogar sem o Renato Augusto. E ele não conseguiu ainda. Não conseguiu. Não tô falando que tem que mandar embora, que tem que acabar com o trabalho dele, né? A gente já vê alguns personagens da imprensa, por exemplo, o craque Neto, o cara que eu sou grande fã, sempre falo aqui, né? Sou um grande fã do Neto, mas ele já tá pedindo a saída do Lázaro, né? E o Neto defendeu veementemente a permanência do Vitor Pereira. Eu não entendo, cara, assim, quando é estrangeiro pode, quando é brasileiro não pode, quando é estreante não pode, né? Assim, eu acho que é um cara que, tudo bem, ele tá deixando a desejar, ele tá pecando, ele foi eliminado pelo Ituano, foi uma decepção muito grande,
perdeu do Remo, foi uma decepção muito grande. Eu acho que ele errou na estratégia, no planejamento, na forma do time também se preparar, cara, na pré-eleção, na concentração. Houve erros, eu acho que de todo mundo, não é só dele, né? Mas eu não entendo por que que assim. Eu cito só o craque porque é o personagem mais icônico, né? E todo o respeito, e eu peço até desculpas ao craque Neto, respeito muito a opinião dele. E eu só não entendo por que que assim, houve muito mais. O Vitor Pereira teve muito mais respaldo com resultados muito piores. E o Lázaro, tudo bem, resultados ruins também. Só que eu acho que o Vitor Pereira no início teve resultados piores. E ele foi pancado de uma forma com uma idolatria, ele foi endeusado pelo torcedor de uma forma que eu não entendi. E hoje o torcedor o odeia, né? Então, assim, você vê que escolheram o ídolo errado. Talvez esse seja o ídolo certo, talvez esse seja o cara que você tem que apoiar, que você tem que dar moral, que você tem que dar confiança. O efeito Carille acontece uma vez a cada 10 anos, 20 anos. Isso não vai acontecer o tempo inteiro. Isso não vai acontecer o tempo inteiro. É preciso formar treinadores. O Lázaro claramente não está pronto. Você pode ter um entendimento de, pô, tendo o Dorival na praça, eu acho que é melhor para ter um ano talvez bem sucedido. Eu acho que é melhor. Se você tem essa opinião, eu respeito muito e também concordo em certo ponto. Agora, sim, o Dorival tá na praça, mas ele é acessível? Esse é o ponto, né? O Dorival ele é acessível porque ele hoje já é um treinador renomado. Antes ele era um treinador bombeiro, se é que a gente pode dizer assim, né? O treinador para apagar incêndio, para vir e apagar incêndio. Hoje ele é um treinador já conceituado. Ele tem Copa do Brasil e Libertadores. Já tinha, né? Copa do Brasil, mas ele tem mais uma Copa do Brasil e uma Libertadores agora, né? Ele agora é um treinador com currículo, né? Se é que a gente pode dizer assim, com currículo. Ele não vai para o Corinthians para fazer um trabalho de recuperação. Ele, até pelo que passou no Flamengo, eu acho que agora ele não vai para qualquer equipe para fazer um trabalho de recuperação, para fazer um trabalho para apagar incêndio. Ele vai para algum clube e eu acho que ele iria para o Corinthians, tá? Porque é uma grande camisa, tem um grande elenco. Eu acho que ele iria para o Corinthians, mas ele iria para ter respaldo, a multa rescisória ia lá para o alto, né? Ele iria com a intenção de fazer um trabalho autoral e não um trabalho meramente de apagar incêndio, potencializar a habilidade do elenco e tudo mais. Eu acho que eu acho, pelo menos, eu acho, talvez ele continue sendo um cara que, não, vou topar o desafio, vamos lá, vamos apagar incêndio e tudo mais. Eu acho que ele merece mais, né? Eu acho que ele deveria respeitar agora mais o seu currículo. Se ele aceitar, é a opção dele. Eu acho que hoje ele tem currículo para falar, não, se for para ir para tapar buraco, não, eu não vou, né? Até porque é um nome que já houve ruído em relação ao Atlético Mineiro, agora o torcedor corintiano quer, né? Alguns torcedores rubro-negros até coisa, pô, volta Dorival, né? Antes de fato incorporar o volta Jorge Jesus, volta Mister, teve até um movimentozinho de volta Dorival, né? Então é um cara bem conceituado no momento. E eu acho, tá? Acho, eu não sei, isso é ele. Isso é ele que vai definir. Eu acho que hoje num momento de carreira que, cara, eu não vou pegar qualquer trabalho, eu não vou para apagar incêndio, eu não vou para tapar buraco. Eu vou para fazer um trabalho autoral. Se é isso que vocês querem, eu vou. Isso não tem problema, eu vou. Mas, né, quando o treinador ele se coloca nesse nível, aí a multa rescisória é alta, aí tem tudo isso, né? Então, não sei também, assim, que seria fácil pro Corinthians, em virtude do que o Corinthians pagava pro Vitor Pereira, seria fácil do Corinthians contratá-lo? Sim. Mas seria um treinador que, cara, se demorassem a ver resultados, a gente já viu que claramente a torcida e a imprensa tem um pouquinho mais de tolerância com treinadores estrangeiros. Eu pego como base o próprio Vitor Pereira, no próprio Corinthians. Então, se viessem resultados ruins, ele já seria queimado com o torcedor muito rapidamente. E a gente sabe que a gestão corintiana ela é uma gestão que ouve o seu torcedor e mandar o Dorival embora seria algo extremamente custoso, imagino eu.
E o Dorival também acho, pela experiência que ele tem hoje de mercado, ele também tem esse entendimento. Então, não sei se seria um treinador ideal para o momento financeiro que tem o Corinthians. O Corinthians precisa atuar no futebol de acordo com a sua realidade, né? De acordo com a sua realidade, no caso, financeira, tá? Enfim, o Corinthians segue aí consegue algum bom resultado, é importante para ganhar confiança, mas mais uma partida ruim. O Corinthians vai, e dessa vez na Neoquímica Arena, né? Dessa vez na Neoquímica Arena. Se vale, e aí eu sempre puxo para o lado torcedor, né? Você torcedor, se vale de superstição, né? O Corinthians marcou 2 gols no Cruzeiro. Por que não marcaria contra o Remo, né? Então, eu sempre faço o convite para o torcedor, o convite à superstição. Se apegue à superstição, né? Porque quem sabe, né? Quem sabe, mesmo jogando mal, dá para fazer o resultado. Fez o resultado contra o Cruzeiro, tomou um, né? Se fizer 2 no Remo, tomar um, tá fora. Tem que fazer 2 e segurar, porque aí vai para os pênaltis, né? Ainda assim não é bom, mas já ajuda, porque pelo menos você tem a chance de ir para os pênaltis, né? Então, eu acho que o que eu falei, se vale de superstição por torcedor é apostar na superstição, né? De que o fator Neoquímica Arena pode fazer muita diferença. Em relação a Grêmio e Santos, duas equipes que. O Grêmio a gente imagina que se o Renato conseguir fazer bem essa gestão do elenco, conseguir rodar bem esse elenco e o elenco reserva conseguir um nível de atuação aceitável para que o Grêmio atue em várias competições, eu acho que o Grêmio pode ser uma equipe competitiva. Não acho que briga por títulos e Libertadores eu ainda não coloco no papel. Eu acho que tem uma temporada tranquilíssima na Série A. Tranquilíssima. Mas é preciso destacar que o Grêmio sofre no setor ofensivo. Dessa vez eu acho que não sofreu tanto. Teve até boas oportunidades, né? O Grêmio finalizou de algumas formas, assim, que não finalizou em jogos anteriores. Só que o fator João Paulo fez a diferença. O Grêmio teve finalizações, que eu falei, pelo menos duas. Teve duas finalizações assim que, cara, o João Paulo ele foi buscar mesmo. Se fosse com outra equipe, por exemplo, talvez tivesse marcado esses 2 gols, né? Então, assim, vem sofrendo com a eficiência. Também defensivamente, eu também não acho que o Grêmio é um primor, não, viu? O Santos deu cada sufoco ali, meu, não marcou assim, porque faltou um pouco mais de capricho. Mas tomou um sufoco o Grêmio em alguns momentos, tá? Então, é o que eu falei, se o Grêmio teve oportunidades e o João Paulo tem que fazer grandes defesas, o Santos também criou boas oportunidades. É a outra equipe que também sofre com eficiência. A gente já viu isso no Campeonato Paulista, de um Santos que sempre saía atrás, tendo que correr atrás do resultado. E aí era um time que o Odair ele colocava todo mundo no ataque, né? Todo mundo não, mas deixava o time muito ofensivo, colocava mais atacantes. Era a equipe que aumentava a produção ofensiva, mas não convertia isso em gols, né? Então o Grêmio, imagino eu que vai ter um ano tranquilo na Série A e o Santos ele começa a me animar. Mais uma vez um Santos que toma um gol antes de fazer o seu gol, isso nunca é legal. Mas essa partida, cara, deu sinais de que. Eu tinha até falado, eu acredito muito no trabalho do Dair, tá? De verdade, o elenco do Santos não é nenhum elenco 5 estrelas, tá? Não adianta a gente ficar aqui, tá menosprezando. Não adianta a gente ficar também fazendo média. Só pra, não, vai, dá, o elenco é bom. O elenco, ele é razoável. Ele é comparável com outras equipes. Só que eu acho que o fator Adair, ele vai conseguir, né? Ele vai conseguir. Ele essa partida já foi uma boa partida, como eu falei, né? E ele, em alguns momentos do Campeonato Paulista, também deu mostra de que é uma equipe que pode jogar diferente, de que pode ser diferente. Agora, a equipe que realmente sofre no setor defensivo, são ajustes que ele tem que fazer. Acho, acho que vai virar. Acho. E daí, quando eu digo que acho que vai virar, é ter um ano tranquilo na Série A. Eu acho que vai virar, quando eu falo acho que vai virar, não é assim, vai brigar por Libertadores, né? Se acontecer, grande trabalho do Odair, mas eu acho que ainda está longe da gente colocar essas duas equipes na disputa pela Libertadores. Eu acho que o Grêmio está um patamar acima do Santos, mas pelo que mostra dentro de campo, né? Por nesse sentido, e o próprio elenco. Mas eu acho que são duas equipes que podem ter uma Série A tranquila, tá?
falei demais, eu não ia falar tanto dos jogos e das equipes, mas fazer uma, né, análise de momento, porque a tabela é essa, né? O Fluminense lidera, conseguiu um belo placar, o Flamengo, os dois gigantes do Rio de Janeiro, tem mais gigantes, tá? Não tô falando que são os dois únicos, eu tô falando os dois gigantes, tá? Antes que o torcedor do Botafogo e do Vasco fique bravo, os dois gigantes, mas tem mais gigantes, calma. Os dois gigantes venceram por 3-0, estão no topo da tabela. O Atlético Paranaense é o terceiro, o Botafogo o quarto, o Bragantino também é o. Tá com 4 aqui, né? Porque tá empatado nos critérios de empate também, né? É o quinto, o Corinthians sexto, sétimo Vasco, Palmeiras aqui, todo mundo com 3 pontos, né? Todo mundo ganhou, bonito, é do topo até o meio da tabela, todo mundo com 3 pontos, né? Todo mundo com uma pontuação bonita, as duas equipes que empataram e aqui todo mundo zerado, né? A outra metade da tabela, todo mundo zerado porque perdeu, né? E aí, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada ainda. Não quer dizer nada. Para a projeção que a gente acabou fazendo antes do campeonato começar, algumas equipes já figuram lá, mas é apenas uma rodada, né, gente? Uma rodada. Vai ter muita gente que vai começar e vai falar: eu avisei, calma, que ainda foi só uma rodada, tá? Foi apenas uma rodada. É óbvio que tem equipes que a gente entende que vai ter mais dificuldade, até por uma questão de fazer a gestão do elenco. Você vai ter jogadores suspensos, jogadores lesionados. A gente tem o entendimento que algumas equipes vão sofrer mais que outras. Mas calma, apenas a primeira rodada. A segunda rodada, aí a gente já começa a falar, pô, 2 derrotas consecutivas. Aí a gente já começa a falar que, veja bem, né? Veja bem. Vambora. Não temos notícias esportivas, eu queria. Até tinha, mas eu quero passar essa matéria do GE, que tá muito boa, cara. Tá muito boa. Eu vou passar aqui. Eu vou abrir até o outro navegador, porque eu tô com um adblock no outro navegador. E esse aqui tá liberado, então a gente consegue ver pelo menos a imagem do vídeo. Eu não vou rodar os vídeos por uma questão de direitos autorais, né? Não vou fazer isso. Mas aqui muito legal, cara. Faço o convite a você, matéria do GE, pela redação do Globo Esporte, né? Então, entra lá, confere na íntegra. Eu vou passar apenas pelas imagens, porque é muito. Eu falei de Grêmio, o Suárez perdeu um gol de pênalti, cara, que ele chutou na lua, velho. É bizarro, né? Aqui o Sampaoli, né? Aí ele roendo a unha já. É o Sampaoli já muito provavelmente projetando. Opa, deixa eu pular aqui, caramba. Você não pode passar o mouse por cima, né? Senão lascou. Deixa eu recarregar aqui, porque passou o mouse, deu ruim, né? Tomar cuidado. Aqui eu falei do Sampaoli, né? Que propaganda, esse que é o problema, né? Por isso que o outro tem adblock. Aqui o vídeo está indisponível. Aqui o Pedro, né? Que eu falei. Para ser sincero, eu respeito sempre a decisão do treinador, mas não concordei pelo que venho fazendo no Flamengo desde o ano passado. Nesse ano também venho tendo bom desempenho. Então, não concordei. Eu também não concordei. Mas o Mário Jorge falou que queria um jogo mais né, mais corrido, de mais mobilidade, né? Foi isso que ele falou, se eu não me engano. E aí, por isso que eu falei, talvez com o São Paulo ele também comece na reserva. Que o São Paulo ele tem muito desse jogo de intensidade, de correria. O Pedro ele é um cara que faz muito bem o pivô. Ele engana um pouco, ele parece ser pesado, mas ele é muito rápido, só que ele não tem essa característica. Não estou dizendo que o Pedro não tem essa capacidade. Ele não tem essa característica. Mas ele engana, tá? Parece que ele é lento, né? Mas quando ele dá uma arrancada de verdade, cara, segura o homem, cara. O gol do Flamengo, o terceiro gol do Flamengo, ele mostrou que se ele acelerar e jogar com o corpo, cara, pô, o último o gol do Pedro é covardia, cara. Com todo respeito, Pedro, você é um covarde. Você é um... Cara, o que ele fez no terceiro gol do Flamengo, o Ayrton Lucas também no primeiro gol é brincadeira, né, mano? Cara, o time do Flamengo assim, você começa a ver esses caras, o talento desses caras é brincadeira. Você fica assim, como é que os caras fizeram uma atuação bizonha contra o Alcas, contra o Fluminense, contra o Maringá. Cara, o gol do Ayrton Lucas é uma pintura do Pedro, é o que eu falei, cara. É uma covardia o que o Pedro fez. Pô, ô Pedro, talvez você nunca ouça
essas minhas palavras, mas pega leve, né? Pega, não apela, Pedro. Pega leve, né, meu? Cara, brincadeiras à parte, parece profissional jogando com um time de base, né? Que ele fez ali com a defesa do Coritiba, com todo o respeito também a zaga do Coritiba, mas, meu, o Pedro é brincadeira, cara. Brincadeira. O jogo de corpo que ele faz e ele acelera ao mesmo tempo, ninguém segura. Por isso que eu falei, ele é um cara que tem a velocidade, só que ele não tem essa característica. Por isso que talvez ele possa até ficar de fora inicialmente com o Sampaoli, tá? Inicialmente. Aqui na Lua, Luizito, né, na sua cobrança de penalidade, chutou por cima do gol. Aliás, cobrança horrorosa do Soares, né? Incompreensível. Mas deu tudo certo, né? Deu tudo certo. Porque por alguns momentos eu achei que ia dar ruim. Caramba, o Luizito perdeu o pênalti. O Santos vai empatar, porque o Santos estava pressionando, né? E aí a galera vai dar aquela chiadinha de leve, né? Vai dar aquela chiadinha de leve. Outro episódio que aconteceu no jogo do Santos, né? Ai, caraca, o João Pedro fez o gol e ele correu pro gol para pegar a bola. Só que o João Paulo, o goleiro do Santos, achou que ele foi pegar a bola para, não sei, acelerar o volta do... Interessava o Santos. Acho que ele imaginou que ele fosse pegar a bola, chutar para longe, para atrasar, né, o reinício do jogo. Ele queria pegar a bola para prestar uma homenagem, né? Ele, aqui, ó. Ele queria homenagear um bebê que vem por aí. E aí ele teve que pedir pro Gandula a bola, né? Pô, assim, é engraçado, a cena é cômica, né? E o João Paulo ele não fez de maldade. Ele imaginou que pelo jogo, pô, o cara vai pegar para segurar a bola, para atrasar o reinício do jogo, porque a gente precisa buscar o resultado, enfim, né? Ele foi no clima da inocência, né? Mas acabou atrapalhando, né? Acabou atrapalhando a homenagem, né? Aqui o Abel Ferreira, né? Que ele foi expulso, ele não sabia, ele falou que não entendeu por que ele foi expulso pela arbitragem. E aí, quando ele descobriu o motivo, né, da sua expulsão, essa foi a cena, né? Uma cena que vem viralizando nas páginas do Palmeiras, né? Cena que virou meme e ele, né, de forma bastante descontraída, faz ali, né? Essa cara, esse gesto ao descobrir o porquê da expulsão, né? Levou no bom humor, levou no bom humor. Tanto que eu falei, até quando eu falei sobre isso, o Abel fala, ele em dado momento ele fala, isso me tira a vontade de estar aqui, né? Essas aspas, elas parecem que, pô, o treinador tá fazendo um desabafo mais uma vez, reclamão, chato, e aí o povo começa a falar, ah, não quer estar aqui, vai embora. Ele falou num contexto, tá? Sim, no contexto de, pô, e depois eu que volto para minha casa, ter que encarar minha esposa, minhas filhas, e elas me reclamando porque eu fui expulso de novo. Cara, isso me tira a vontade de estar aqui. Mas ele falou num tom de brincadeira, na minha opinião. E essa expressão dele mostra isso. Ele estava falando assim, obviamente falando sério, mas um tom descontraído, né? E aqui ele levou no bom humor, né? Ainda bem que ele levou no bom humor aqui sobre ele, que fez o gol, foi sanduichado. O Daverson foi homenageado pela torcida do Palmeiras, né? Tomou um drible aqui do Arthur que quase quebrou a espinha dele, né? Impressionante, cara. O Arthur não fez um grande jogo, mas deixou um cartão de visitas já aqui, tá? E aí teve homenagem aqui, né? Não vou rodar o vídeo, mas aqui, ó, Deivinho para sempre na nossa, imagino eu, na nossa história, né? Aqui, ó, para sempre na nossa história, né? Palmeiras homenageando o Daverson, né? O Palmeiras, em geral, quando recebe visitantes em sua arena, visitantes ilustres, né? Que fizeram história no Palmeiras, costumam homenagear essas figuras, né? O Felipão, por exemplo, foi homenageado no ano passado, né? Quando foi visitar o Palmeiras no Allianz Parque. Aqui o Davidson também tá na história do Palmeiras, isso é inegável, né? Herói da última Libertadores, fez o gol decisivo para cima do Flamengo. Homenagens devem ser feitas para sempre e merecidamente, né? E merecidamente. E aí, foi tietado pelos palmeirenses após o apito final, né? Para ele deve ser algo muito bacana, né? Ele sempre falou que queria ficar no Palmeiras, não ficou, né? Não tem espaço no elenco para ele. O Palmeiras precisa de jogadores com mais qualidade. Ele queria ficar lá, foi para uma equipe também verde e deve guardar para sempre no seu coração um espaço aí
para o Sociedade Desportiva Palmeiras. Tá aqui, brincadeiras, né, ainda reflexo do Fla-Flu, né? Aqui normal, né? A placa normal, a referência ao 4-1, tá? Resultado do jogo da volta na final do Carioca, que consagrou o Fluminense ao título do Campeonato Carioca, tá? Então aqui o avião que sobrevoou a orla do Rio de Janeiro. Aí o torcedor leva muito a sério, né? É o torcedor que leva para um outro nível a brincadeira, porque para você ter dinheiro para pagar isso aí, né? Eu acho que o dono do avião é o dono da bandeira também, aqui é o dono da faixa, tá? Não é uma brincadeira baratinha para você provocar o seu rival, tá? Não é uma brincadeira barata, mas para quem pode, tudo é válido, né? Tudo é válido. Vamos ver se tem alguns. Pô, essa do Cássio aqui é brincadeira, mano. O Cássio saiu de peixinho para tirar a bola, que você vê o ataque do Cruzeiro, tá? Não vou rodar o vídeo de novo por questão de direitos autorais, mas ele tira a bola, a bola cai no pé desse jogador aqui, tá? E aí foi, caramba, o Cássio vai tomar um gol cara, assim, por ter feito uma jogada épica, né? Uma jogada épica, mas não deixa de ser bizarro também, tá? Mas foi uma imagem, cara, a imagem do jogo, talvez. A imagem do jogo, tá? Aqui, aqui outra cena curiosa, né? Faço o convite para você. Tiveram homenagens ao rei, né? O grande, assim, grande personagem do nosso futebol. Então, se você não viu, faço o convite mais uma vez para você ir lá, ver os vídeos aqui, né? Veja os vídeos, né? O Pumba Meu Boi na área do Internacional, jogo que terminou empatado, né? Acho que é isso, né? Acho que esses foram os mais cômicos, né? Vamos ver se tem Matheus Araújo, emoção incontida. Vou passando rápido aqui. Ó, o sósia do Cássio, né? Não tá muito. Lembra, mas não tá muito parecido, né? Aqui que eu falei, né? O fenômeno no camarote, foi um clima bem amistoso, né? E aí aqui, pô, o Anderson Moreira ficou muito bravo, velho. O Anderson Moreira ficou muito bravo, chamou o cara para treta, tá? É isso, gente. Vamos para a coletiva do Odair. Fica o convite sempre aberto. Eu faço o convite mais uma vez. Entra lá, veja o artigo na Inter. É muito bom, tá muito legal. Eu vou ficar um tempo falando, porque a gente vai passar por todas as imagens. Tá bem divertido, muito bem elaborado. Deixar o parabéns ao GE, tá muito bacana. E o convite a você para visitar e olhar passo a passo, né? Os vídeos. Cara, curiosidades, né? Muitas curiosidades. Vamos à coletiva do Odair. Não vou me delongar muito aqui, né? A coletiva também não é muito longa. Ele é bem objetivo. Tá com cara de poucos amigos também. Ele é curto e breve e objetivo em algumas respostas. Aqui a Blaze, né? A nova patrocinadora do Santos, né? Aquele patrocinador que o Neymar ajudou a trazer para o Santos, né? Meio que fez o meio-campo ali para fechar o patrocínio, né? Aliás, um belo patrocínio, a gente falou aqui no podcast. Santos Futebol Clube, tá? O canal oficial do Santos no YouTube. Deixo a rima aí para você. Entre no canal, se inscreva. Você torcedor, você simpatizante, fã do esporte, né? Eu faço o apelo mais uma vez para você entrar lá, para você se inscrever no canal. Deixa uma moral para. Cara, é o time do rei. Se você é rival, tudo bem, mas é o time do rei. É o time do Pelé. Né? É o time do Pelé. Deixa uma moralzinha. Se você gostar, você não precisa ver o conteúdo. Não precisa ver o conteúdo. Curte o do seu time, mas curte o time do rei também, né? Dá uma moral. Eu sei que é difícil, mas aí depois você pode zoar também. Se perder, né? Se o Santos perder do seu time, você pode zoar também e continuar curtindo. Tá tudo em família, né? Faz parte do folclore. Curte o vídeo se você gostar da coletiva do Odair e vambora, tá? Sem mais delongas, partiu o coletivo. Do resultado, evidente, o Santos estreia com uma derrota no Campeonato Brasileiro, mas chamou atenção até dos torcedores enquanto o jogo estava rolando,
a competitividade desse Santos. O torcedor tinha um medo muito grande de que não só viesse uma derrota, mas uma forma ruim de apresentação e o Santos acabasse sendo atropelado pelo adversário. Isso não aconteceu. Eu queria que você falasse quais foram os pontos positivos de uma atuação como a dessa noite e o que teve de negativo, né? Teve o Soteldo expulso, o Santos que teve oportunidades e acabou também não conseguindo concluir. Uma análise do que foi essa estreia do Santos no Brasileiro, na sua opinião. Boa noite a todos. A minha avaliação do jogo, na minha visão, foi o melhor desempenho nosso até agora. Nós estamos tristes pelo resultado. O resultado não foi bom e não é bom. E nunca é bom perder. E nós merecíamos, né, pelo que fizemos na partida, talvez um resultado diferente. Mas o futebol, a justiça é colocar a bola para dentro do gol. Às vezes você não tem até desempenhos tão bons e consegue a vitória. Mas o mais importante foi a evolução da equipe, em todos os sentidos, em organização, em jogo, em intensidade, em competição. Na minha visão, nós somos melhores que o Grêmio na partida. Nos impusemos, principalmente no segundo tempo, mais, porque no primeiro tempo o jogo ficou nessa competição em igualdade, mas nós com boa organização defensiva e hoje com a transição que nos faltou no segundo tempo do jogo contra o Botafogo. A gente chegou até próximo, criou uma bola parada no primeiro tempo, uma outra situação que a gente chegou até próximo da área e acabou no penúltimo passe para a definição não acontecendo. No segundo tempo, com mais volume ainda, com mais posse, né? Levando mais dificuldades ao Grêmio, claro, sofremos um ou dois contra-ataques, que é normal, mas também conseguimos evitar vários outros, porque estávamos bem postados dentro do campo do Grêmio e criando oportunidades, mas nos faltou, tudo isso eu te falei de bom, mas nos faltou a última parte do campo, onde é o penúltimo passe, ou aquele último passe e a finalização. Então a gente teve organização, teve intensidade, teve competição, mas a última parte para definir o jogo, para criar uma situação mais importante, de uma chance mais clara, não aconteceu no jogo de hoje, né? Então a gente precisa continuar nessa evolução no aspecto do jogo, no aspecto da competição, de organização e acabar a jogada. A gente foi efetivo no jogo anterior, né? E hoje a gente teve muito mais volume, muito mais jogo, muito mais possibilidades, mas ela rondou a área e a gente não conseguiu terminar. Então a gente precisa evoluir nesse aspecto de finalização, de concluir tudo isso que fizemos dentro da partida. Sobre essa primeira resposta do Daí, né, que ele foi perguntado em relação à atuação do Santos, né, que o torcedor viu que o Santos competiu, foi uma atuação, não foi uma atuação que você fala, nossa, né, que exibição, mas foi um Santos competitivo, fez uma boa partida, na minha opinião, em alguns momentos. Eu só não concordo com o Daí quando ele fala que o Santos jogou melhor, cara, assim, isso é relativo, né, isso é relativo. O Rogério Ceni, a gente falou sobre isso ontem. Vira e mexe fica falando, pô, o São Paulo dominou o jogo, teve controle do jogo. Tá, mas você ter só isso não basta. Aí ele fala, pô, aí depois ele fala, pô, jogamos melhor, mas aí no final você vê que ele fala, pô, na última porção, que é a parte da finalização, a gente não conseguiu. A gente rondou a área em alguns momentos, cara, mas só aí rondar a área, isso não significa que você jogou melhor. Você pode significar que você jogou mais bonito. Mas isso não significa que se jogou melhor. Esse que é o problema, assim, eu não gosto muito dessas análises, porque às vezes elas mascaram problemas, né? Às vezes elas mascaram problemas. Não acho que também, não tô falando aqui, pô, gente, vamos execrar o cara, caça as bruxas. Eu falei, cara, eu acho que foi um bom jogo do Santos. Eu concordo com o Daí. Só que não dá pra também se prender. Também não vai vir aqui em coletiva, né? Falar, pô, o time jogou mal, foi uma porcaria, atacante que não finaliza. Também não é isso, né? Não é esse o ponto. Eu estou falando assim, cara, sempre ficar fazendo esse recorte, pô, jogamos melhor que o adversário, né? Gente, eu prefiro muito mais que vá pela linha de, cara, parabéns ao adversário que foi mais eficiente, teve um pênalti, perdeu, poderia ter sido pior, a gente competiu e a vida que segue. A gente fez uma boa exibição de fato, né? Mas isso não foi o bastante. Eu sou mais por essa linha, porque, cara, jogamos melhor. Cara, tá bom. O problema é assim, próxima partida, não tem o resultado. Pô, jogamos melhor e perdemos de novo. O torcedor começa a ficar maluco. O torcedor começa a ficar sem paciência. Fala, cara, até quando vai jogar melhor e perder? Então, você não tá jogando melhor, né? Você não tá jogando melhor. Esse que é o problema, assim. Você precisa também ter essa, não digo autocrítica, assim, você pode até concordar que o Santos jogou melhor, e eu acho que em dados momentos o Santos até jogou melhor, eu só não acho que foi superior na partida, porque senão teria sido empate, né? Teria sido empate. Porque você pode falar assim,
teve mais controle da bola, circundou a área, tá, e a finalização? O jogo é a finalização também. Eu não acho que o jogo se resume ao gol, né? Porque isso, quando a gente fala isso, a gente parte para uma linha de pensamento resultadistas e esquemas de jogo que simplesmente rejeitam a bola, né? Simplesmente sistema de jogos que só buscam um contra-ataque, né? Que desprezam a bola, se é que a gente pode dizer assim. Eu não sou a favor disso também. Eu só acho que assim, daí a dizer que se jogou melhor que o adversário, eu não diria isso. Eu não diria isso. Eu só não gosto muito, concordo com tudo que ele falou. Eu só não gosto dessa leitura, dessa avaliação de que fomos melhor que o adversário. Não, eu prefiro muito mais que um treinador se prenda, por mais que tenha jogado melhor, que ele se prenda, pô, parabéns ao adversário, que aproveitou melhor suas oportunidades, a gente competiu, mas entendeu? Eu acho importante isso. Você visita o Grêmio, na arena do Grêmio, né? Isso é Porto Alegre. É Porto Alegre? Foi em Porto Alegre o jogo? Ou foi em Caxias? Eu não tenho, deixa eu ver aqui. No Alfredo Jaconi, né? Foi no Alfredo Jaconi. Então, não foi em Porto Alegre. Então, o que eu falo, cara, assim, tudo bem, você vai no Rio Grande do Sul, de qualquer jeito, né? Tá lá, é longe pra caraca. Você visita o adversário, fora de casa, fora de São Paulo, tem a viagem longa, tem o desgaste, e você faz uma partida competitiva, eu acho que isso é coisa pra se exaltar. Eu acho que é coisa pra se exaltar. Eu não faço o recorte apenas negativo de um trabalho. Assim, se o trabalho não dá resultados, mas a equipe atua bem, a gente sempre faz a ressalva, a gente sempre faz o elogio. O ano passado, o Fortaleza, por exemplo, eu cansei de elogiar o Fortaleza. Fortaleza na lanterna. Só que eu deixava a crítica também. Cara, assim, eu acho que é hora do Vojvoda ser um pouco mais burocrático. De ser um pouco mais pragmático. Pragmático é o cara que joga pelo resultado mesmo. Eu sei que ele tem a filosofia de jogo dele, eu sei que ele tem a convicção dele de que vai funcionar, mas em virtude de uma sequência de resultados, onde o Fortaleza até jogava melhor que o adversário, jogava até melhor que os adversários, mas perdia sempre. Fala, cara, você tem que ser burocrático agora. Chegou num ponto que tudo bem, a gente sabe jogar desse jeito. O mais importante é isso, o time sabe jogar desse jeito. O time sabe como se apresentar, fazer uma bela exibição para o seu torcedor. Só que agora não é hora. Agora é hora de a gente voltar para a prancheta, fecha a casa, vamos voltar a ter resultado. E quando começar a ter resultado, começa a voltar a confiança e aí a gente volta a praticar um futebol legal de novo. É nesse ponto que eu falo assim, pô, tem que ter a reflexão de quando joga bem a gente elogia, mas a gente também parte da premissa que, cara, futebol, como tudo na nossa vida, lamentavelmente é resultado, né? Justamente as dificuldades que estão se imposto por ele, elas começam a ficar mais intensas a partir da entrada do Soteldo, né? Que é um jogador de quebrar as linhas, de drible, né? Inteligente. Mas depois de tanto tempo, né, voltando, e a gente sabe que é um jogador importante para você, para o Santos, dessa qualidade, ele acaba expulso da maneira que foi, né? Tomando pelo cartão amarelo e por reclamação. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Teve uma conversa com o jogador, vai ter. É um jogador tão importante, acaba com 2 cartões amarelos justamente no seu retorno e acabar expulso. Nós sempre conversamos, e vamos conversar novamente com todos. Antes do jogo eu falei sobre o esquecer a arbitragem, né? E fazer o nosso jogo, nos impor dentro da partida. Também está um pouco difícil essa relação com a arbitragem, porque eles estão com uma imposição, então querendo acabar aquele tipo de confronto, alguma coisa a mais, e estão também levantando o tom um pouquinho, né? Foi expulso, claro que com o Soteldo em campo nos últimos 10, 12 minutos, com a possibilidade que a gente estava tendo no segundo tempo e o volume que estava tendo e melhor na partida, a gente provavelmente, né, continuaria com esse volume e as oportunidades poderiam ser até maiores, mas mesmo com 10 a gente se impôs, a gente buscou e foi até o final para que a gente conseguisse pelo menos um empate. Aí claro que com 10 abre um pouquinho mais a possibilidade do contra-ataque para o Grêmio, e a perda então do Soteldo, ela para nós foi ruim, porque nos últimos minutos do jogo com o Soteldo a gente poderia efetivar tudo aquilo que estávamos produzindo, né? Concordo com o Odair, só não concordo quando ele deixa o protesto contra a arbitragem. Não sei se ele. Não, concordo também. Ele pode deixar o protesto, ele pode fazer o protesto que ele quiser. Eu só não acho que o Soteldo foi bem expulso. Ele foi bem expulso. Ele toma o primeiro cartão amarelo, uma discussão no bate-boca. Ele foi, como a gente diz na gíria popular, ele foi juvenil, né? Em São Paulo, pelo menos. Ele foi juvenil. Foi juvenil. Depois ele faz a falta que ele tem que fazer para recuperar a bola e toma um cartão amarelo. Aí ele fica, pô, foi no ombro, no ombro. Não foi no ombro, no ombro. Ele calçou o adversário.
E aí ele é expulso, na minha opinião, ele é bem expulso. Ele toma 2 cartões amarelos. Só que ele achou que por ter já um cartão amarelo, a arbitragem fosse, cara, dar aquele chorinho, aquela chance a mais, né? Não, a próxima é cartão amarelo. Não teve. Não teve. Eu acho que ele cometeu o erro no bate-boca. Ali é coisa que não tinha que fazer, né? Ainda mais uma partida que tá ficando tensa e aí você prejudica a sua equipe. Com o Soteldo em campo, o Santos poderia sim buscar o empate. Porque com 10 jogadores o Santos conseguiu pressionar também. Imagina com o Soteldo. Eu acho que talvez até poderia buscar um empate. Como buscou, né? Mas eu acho que poderia de fato chegar ao empate, né? No bate-rebate, no famoso bumba meu boi, né? Eu acho que daria para chegar. Se o Santos já estava chegando assim com uma certa eficiência. Facilidade não, eficiência. Só não estava conseguindo finalizar. Final do jogo, vira aquele futebol intuitivo, né? Cruzamento na área, bate-rebate, bumba meu boi, quica de lá, quica de... O gol do Grêmio, por exemplo, não foi um gol de criação, foi um bumba meu boi, né? Então, então do Santos poderia acontecer também. Complicou, cara, complicou. Eu acho que foi juvenil, né? Não sei, ele não especifica no que de fato ele reclamou da arbitragem, não deixa claro se foi em relação ao lance do Soteldo, se eles foram muito rigorosos. Eu acho que foi justo. Eu acho que o jogador, o atleta, ele tem que ter a consciência. Ele tem que ter a consciência. Ah, mas são todos seres humanos, eles ficam de cabeça quente, eu entendo tudo isso. Só que ele, cara, ele não é um garotão. E ele, a gente pode dizer que é um dos líderes desse elenco, pelo menos tecnicamente falando. Ele é um líder técnico desse elenco. Ele tem que ter, e não é novo no Brasil, né? Que é um cara que acabou de chegar no Brasil, você até fala, pô, o cara tá conhecendo o Brasil. Não, já jogou no Brasil, cara. Ele sabe como é que é. Então, pô, vai pro bate-boca, beleza, toma um cartão amarelo. Agora você sabe que você tem que tomar um cuidado, você tem que se preservar. Ainda mais num jogo que você tem que virar, né? Enfim. Tudo bem, Aldair? Boa noite. Aqui. Hoje, o Grêmio voltou aí a jogar uma partida de primeira divisão de Campeonato Brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco do time adversário nesta noite. Essa equipe formada pelo Renato. O que mais te chamou a atenção no Grêmio aí, observando a partida à beira do gramado aqui no Alfredo Jaconi? O que mais me chamou a atenção, na minha visão, foi o Santos. Né? O Grêmio é um time experiente, o Renato conseguiu uma adaptação rápida desses jogadores. Trouxe jogadores experientes, conseguiu no Campeonato Gaúcho fazer essa experiência e essas características se agruparem e formar um coletivo forte, né? Tem coisas a evoluir, como nós temos também, mas eu me foco e visualizo no Santos, que é daqui para mais, né? O resultado hoje não veio, nós estamos tristes por isso, merecíamos situação diferente, mas continuando assim, continuando com essa competição, que a gente conseguiu subir isso nos treinamentos, conseguimos subir essa briga e essa luta entre nós no dia a dia para que a gente subisse a régua nos jogos. A gente melhorou, evoluiu e agora a gente precisa continuar com a evolução e transformar isso em resultado para que a gente consiga fazer uma competição de Campeonato Brasileiro boa como todas as do mata-mata. Saiu bem, né? Saiu bem. Ele que já foi treinador de Internacional, foi perguntado muito provavelmente por um colega da região, né? Perguntado sobre o trabalho do Renato. O que você achou do trabalho do Renato, né? Já rivalizou com o Grêmio, como eu disse, foi treinador de Internacional. Saiu bem, eu acho. Eu prefiro focar no Santos. Acabou falando do Grêmio, né? Do trabalho que o Renato fez, que ele teve os seus méritos, né? De conseguir, cara, tirar o melhor desse elenco, potencializar um elenco experiente, fez um bom trabalho no estadual, conseguiu aproveitar bem. É sempre importante, como eu digo, eu sempre falo aqui, óbvio que a gente sempre tem que deixar crítica, a gente nunca pode deixar de lado a crítica ou usar justificativa para uma desculpa. Mas a gente tem que contextualizar sempre, tá? O Santos, e aí, erro do Santos. Erro do Santos não. O Santos tem limitações. Financeiramente, o Santos tem problemas, né? Tem uma dificuldade de contratação, mas o Santos foi deixar para começar a contratar com a temporada do Campeonato Paulista rolando. Não é que assim, começou, formou um elenco, fez pré-temporada. Não. O Santos começou com um elenco muito, cara, assim, muito questionável, não vou falar ruim, né? Muito questionável, entendeu que haviam
deficiências no seu, carências no seu elenco, que de fato se comprovou, e aí começou a contratar com o campeonato rolando. Né? E aí a dificuldade do Daír, que ele sempre foi falando, cara, a gente não tem tempo de treinar, né? E aí foi, acho que não foi o Daír, foi o Rogério Ceni que falou, gente, a gente tá fazendo o jogo hoje, amanhã é folga, né? Porque eles jogaram hoje, então eles têm que descansar. No dia seguinte é um dia de treino, no outro já é o jogo. Então assim, você tem um dia de treino só. É bizarro, né? Um dia de treino ou recuperação, eu não lembro como que o Rogério Ceni falou. Ele falou, cara, imagina se o Rogério Ceni, que teve o elenco à disposição já desde a pré-temporada, imagina pôr o Daír com a temporada rolando. Né? Então, ele com tempo para treinar, agora a gente consegue ver um trabalho um pouco mais consolidado. Óbvio que assim, teve resultados legais já na Sul-Americana e na Copa do Brasil, beleza. No Campeonato Brasileiro, só que o Campeonato Brasileiro, eu acho que é a competição mais importante, começou mal. Ele sempre tá falando aqui, cara, trabalhar para consolidar a forma de jogar e conseguir resultados. Eu acho que, eu falei, eu acredito muito no trabalho dele, tá? Acredito demais. Para mim sempre foi um bom treinador, desde o trabalho que ele fez no Internacional, sendo um treinador estreante, né? Ajudou a levar o time para a Série A, conseguiu um vice-campeonato, chegou em final de Copa do Brasil, fez um bom trabalho no Fluminense. É um bom treinador, na minha opinião. Não estou falando que é um treinador top de linha, hein? Estou falando que é um bom treinador. Acho que vai fazer esse Santos virar, né? Enfim, gente, ó, eu vou finalizar o podcast por hoje. E podia até ver a coletiva até o final, mas eu vou encerrar por aqui. Por quê? Para deixar o convite aberto a você. Entra lá, assiste o restante da coletiva do Daír. É uma coletiva razoavelmente curta, mas como a gente fala muito, uma coletiva que é de 10 minutos, acaba virando uma coletiva de meia hora, né? Então, fica o convite aberto para vocês. Entrem lá, confere. Primeiramente, né, já entra, se inscreve no canal, confere a coletiva na íntegra, né? Que a gente sempre vê uma parte para ficar o convite aberto e a gente vê o vídeo acelerado também, né? Para tentar ver o máximo. Então, entra lá, vê na velocidade normal. É uma coletiva de 10 minutos, vai acabar rapidinho. E aí você deixa o like no final, se você curtir o que falou o treinador Odair Helma, tá? Gente, é isso por hoje. Primeira rodada de Campeonato Brasileiro finalizado, né? Muita alegria no coração, especialmente para mim, para os torcedores das equipes que perderam, talvez não tão agradável, mas rapidamente para a agenda do dia, que na segunda-feira não temos, pelo menos não jogos que a gente costuma falar, né? Então, amanhã é um dia normal, dá para a gente falar um pouco mais do balanço dessa primeira rodada. E aqui, terça-feira, Libertadores, começa tudo de novo, né? Libertadores, Sul-Americana, então já comecem a aquecer os motores, prepare o cinto de segurança, a sua pipoca, se você gosta de pipoca, a sua cerveja, se você gosta de cerveja, amendoim, quitutes, a camisa deixe pronta, porque agora a superstição vai rolar, né? Agora o convite à superstição está sempre aberto, tá? É isso, gente. Finalizo por hoje. Muito obrigado se você resistiu até aqui. Quero desejar para todo mundo uma ótima semana. Tá? Um forte abraço e até a próxima. Tchau.